Bom dia, queridos e queridas alunas da Escola Pio XII. Aí, pessoal do 9º ano da Escola Pio XII, um forte abraço para vocês. Hoje aqui o professor de História, professor Edmilson aqui, nós vamos falar com vocês sobre aqui ainda na Primeira República, que antigamente era chamada de República Velha, né? Ou agora aqui vamos quase entrando aí na República das Oligarquias, né? Nós vamos falar, o conteúdo de hoje é primeiro sobre a primeira Constituição republicana, mas ela não é a primeira do Brasil. A primeira Constituição do Brasil é aquela lá do Dom Pedro I. Hoje nós vamos falar na primeira Constituição da República, do Deodoro da Fonseca, quando começa, então, o regime republicano com os presidentes no Brasil. Primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, seguido do seu vice, que se torna o segundo presidente do Brasil, Floriano Peixoto. A primeira Constituição da República foi aprovada por uma Assembleia Constituinte, 24 de fevereiro de 1891. Então, 1891, o ano dessa primeira Constituição. Esse ano é importante, 1891. Então, assim, as principais características desta primeira Constituição, 1891. A do federalismo. É um princípio, né? O federalismo é um princípio segundo o qual os estados, que eram chamados antigamente de províncias, na época do rei, da monarquia, chamavam de províncias. Agora passam a ser chamados de estados, né? Os estados brasileiros. Então, princípio segundo o qual os estados passaram a ter grande autonomia, ou seja, cada estado passa a ter mais liberdade, mais autonomia. Cada estado pode contrair empréstimos no exterior. Cada estado pode ter uma força militar, forças militares, como por exemplo a Brigada Militar próprias. Criar e cobrar impostos. A Assembleia Legislativa Estadual, que é criada no federalismo, ela passa a ter o poder, essa Assembleia Legislativa, de criar impostos, né, e de cobrar esses impostos. Cada estado brasileiro passa a eleger um governador fazer suas próprias leis e várias outras coisas que vão dando mais autonomia, mais liberdade para os estados. O Brasil passa a ser uma república federativa, presidencialista. Então, uma república federativa presidencialista baseada nos três poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário. O executivo, liderado pelo presidente da República, né, governadores dos estados e pelos prefeitos, por um período de 4 anos, né? Então esse executivo tem um período de 4 anos. O legislativo, aquele legislar, elaborar leis. Então, deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores, né, elaboram leis. Legislativo, exercido pelo Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados Federais e pelo Senado. Então, aqui no Brasil nós temos bicameral, 2 câmaras, a Câmara dos Deputados Federais e a Câmara dos Senadores, bicameral, tá? O Judiciário, exercido por juízes nomeados pelo Presidente da República. Então, os juízes nomeados pelo Presidente da República tinham como órgão máximo o Supremo Tribunal Federal, tá? A Igreja Católica. Bom, a Igreja Católica ela foi separada, né, do Estado brasileiro. Então, Igreja Católica separada do Estado brasileiro, e os brasileiros passam a ter liberdade de culto. Significa que, a partir daí, cada brasileiro pode escolher outra religião ou pode escolher qualquer religião, inclusive a católica, evangélicas, espíritas, ubandistas e assim por mais. Então, o brasileiro passa a ter o direito de escolher a sua religião e passa a ter o direito de liberdade de culto. E isso é bastante importante. Além disso, criou-se o registro civil de nascimento, casamento e óbito.
né? Então, a partir de agora é criado um cartório, né? E no cartório é possível fazer a certidão de nascimento, né? Certidão de casamento, certidão de óbito, né? Dentro desses cartórios. Não precisa mais da igreja como era antigamente. Antigamente era a igreja que fazia isso. Agora não. Uma sociedade civil. Nessa sociedade civil, quem faz? Certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito. Essa documentação são os cartórios que passam a existir agora, tá? Bom, o voto. O voto ele passa a ser universal. Universal, mas ainda masculino. Significa que ele está excluindo a mulher, tá? Então é um voto universal masculino, homens maiores de 21 anos, brasileiros alfabetizados. E quando ele diz que é alfabetizado, ele tira a grande maioria do povo fora do direito político, fora do direito de voto. Porque ele diz alfabetizado e a maioria da população era analfabeta nessa época, 1891, tá? Então, voto masculino, 21 anos, alfabetizado. Então, essa é uma das questões, tá? Então, alfabetizado tinha direito ao voto. Já os soldados e religiosos do clero, como monges e frades, mesmo brasileiros, mesmo sendo brasileiros e maiores de 21, não podiam votar. Então, soldados e padres não podiam votar, frades não podiam votar. Bom, no Brasil, a primeira eleição para presidente, ela foi indireta. Que seja, como que é indireta? Os deputados, os senadores votaram, o Congresso Nacional vota e elege o presidente. Ou seja, as pessoas votaram nos deputados, votaram nos senadores, e quem elegeu o presidente foi o voto dos deputados e dos senadores. No Brasil, a primeira eleição do presidente foi indireta. Deodoro da Fonseca foi eleito com uma vantagem de apenas 32 votos sobre o adversário. O já vice-presidente eleito, Floriano Peixoto, era da chapa de oposição e venceu seu adversário por uma diferença de 96 votos. Bom, a charge, né? Existem charges dessa época, porque nessa época não tinha televisão, não tinha rádio. O que estava surgindo eram jornais escritos e panfletos. Esses panfletos faziam muitas charges que eram coladas assim nos muros, né, nos postes, na rua, assim, né? Era comum. Eleito o Deodoro da Fonseca, formou um ministério com pessoas de diferentes tendências no ministério, todos republicanos. O ministro da Guerra foi entregue, o Ministério da Guerra foi entregue ao positivista Benjamin Constant. O Ministério das Relações Exteriores ao republicano Quintino Bocaiúva. O ministro da Fazenda atual, o baiano Rui Barbosa. No poder, Deodoro teve de enfrentar dificuldades. Tinha um vice na oposição e muitos parlamentares o representavam pelo encilhamento. Então, assim, muitos deputados responsabilizavam o presidente Deodoro pelo encilhamento, ou seja, a política econômica do Rui Barbosa, apelidada de encilhamento, que rolava muita falta de honestidade, era muita corrupção, era uma esculhambação, né? Esses parlamentares aprovaram um projeto que limitava seu poder como presidente da República. Deodoro reagiu de modo autoritário, mandando fechar o Congresso em 1891. Diante disso, os militares da Marinha ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. Ou seja, o Deodoro se desentende com o Congresso, manda fechar o Congresso, e aí a Marinha brasileira ameaça bombardear o Rio de Janeiro caso Deodoro não renunciasse. Então a Marinha botou o Deodoro contra a parede, ameaçando bombardear o Rio de Janeiro se o Deodoro não renunciasse. Então o Deodoro renuncia à presidência do Brasil. É conhecido como a primeira revolta da Armada, né? Pressionado, Deodoro da Fonseca renunciou à presidência, que foi ocupada pelo seu vice, o Floriano Peixoto, que também era do Exército, não era da Marinha. Governo Floriano Peixoto. Floriano Peixoto reabriu o Congresso e formou seu ministério com alguns representantes dos cafeicultores paulistas. Durante sua gestão, reduziu os aluguéis
dos imóveis e tabelou o preço de alguns alimentos, como carne, feijão, pão e batata. E com essas medidas, Floriano Peixoto conquistou grande popularidade nesta época aqui. Mas seus adversários, entre os quais estavam os generais do Exército, iniciaram uma campanha exigindo a renúncia. Floriano Peixoto reagiu aposentando os generais. Os militares da Marinha, por sua vez, também se levantaram contra seu governo e desta vez chegaram a bombardear, a segunda revolta da Armada. A Marinha chegou a bombardear o Rio de Janeiro com tiros de canhão para exigir a renúncia do Floriano Peixoto. Episódio conhecido como Segunda Revolta da Armada, 1893. Só que o Floriano Peixoto ganhou da Marinha, né? Ele ganhou. Floriano Peixoto, porém, conseguiu dinheiro com os cafeicultores paulistas, comprou navios no exterior e, com o apoio dos soldados do Exército, porque ele era do Exército, Floriano, venceu a revolta liderada pela Marinha. Então, o Exército vence a Marinha na beira da praia, no Rio de Janeiro. Tá? Para defender o presidente Floriano, conhecido então como Marechal de Ferro, formaram-se batalhões populares. Era o florianismo, contagiando o povo. Aqui no Rio Grande do Sul estourou uma revolução chamada Revolução Federalista. Tá? A revolução que foi aqui no Rio Grande do Sul subiu para Santa Catarina, uma revolução muito sangrenta, foi a mais sangrenta, conseguiu ser mais sangrenta que a Guerra Farroupilha. A Revolução Federalista, então, já vamos falar um pouquinho sobre ela. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul explodia uma guerra civil, motivada pela disputa entre o Partido Republicano, que apoiava o presidente Floriano, liderado pelo positivista Júlio de Castilho. Então, governador gaúcho Júlio de Castilhos, governador gaúcho Júlio de Castilho, positivista, que apoiava o presidente do Brasil, Floriano Peixoto. E os partidos federalistas. Contra quem? Contra o Partido Federalista aqui, liderados pelo Gaspar de Silveira Martins. O Gaspar de Silveira Martins era o líder da oposição. Os seguidores do Júlio de Castilhos também tinham o apelido de pica-paus. Então, os pica-paus eram os republicanos, que apoiavam o Júlio de Castilho e o Floriano. Pica-paus. Recebiam o apoio do Floriano Peixoto. Já os adversários tinham o apelido de maragatos. Os maragatos eram aqueles que eram os adversários, eram apoiados pelos oficiais da Marinha, adversários do Floriano. Então, maragatos é geralmente o pessoal lá da fronteira com a Argentina, lá, fazendeiros da fronteira com a Argentina, apoiados pela Marinha do Brasil. Essa guerra civil atingiu também os estados de Santa Catarina e Paraná. Causou a morte de milhares de pessoas e só terminou em 1895, com a vitória dos pica-paus, a vitória do Júlio de Castilho e do Floriano Peixoto. Então, o castilismo consolidou-se como uma corrente política que influenciou a história do Rio Grande do Sul por décadas. Quando Floriano deixou a presidência, seus opositores tinham sido vencidos, esmagados, e um modelo autoritário e excludente de república se impunha ao país. Então, foi a vitória da república, dos republicanistas, contra os federalistas, contra os maragatos. Pessoal, um detalhe aqui antes de encerrar. Eles utilizavam a prática da degola. O que é a degola? A degola, eles pegavam a espada e passavam a espada aqui, cortavam-lhe o pescoço fora. Mas vejam bem, eles não degolavam só o outro militar da oposição, eles degolavam civis também, degolavam inclusive mulheres, eles degolavam pessoas que não tinham nada a ver com a guerra. Passou na frente deles, eles passavam a espada e cortavam-lhe o pescoço fora, pegavam aqui pelo cabelo e saíam dependurando com a cabeça mostrando, escorrendo sangue. Selvageria. Revolução Federalista foi selvageria. Um abraço para vocês, tudo de bom, saúde aí, pessoal, vamos se cuidar.